como você falou, são diferentes desafios em cada fase, né? Eu recordo que, porque tenho um filho com fibrose cística, né? Recordo que o primeiro desafio é a própria aceitação e entendimento da doença e depois como comunicar isso para outras pessoas, familiares, até amigos, colegas de escola, explicar por que você faz uso de toda aquela medicação, às vezes você tá para fazer cada alimentação, você tem que tomar um remédio, e explicar por que você tem que tomar aquele remédio sempre, né? E a maioria das pessoas tem o entendimento de que tomam um remédio e vão melhorar, né? E você explicar para uma outra pessoa que você está tomando um remédio pela vida toda, e que aquela sua condição exige que você faça isso sempre, é um primeiro desafio, né? Mas é uma coisa que você vai se acostumando e tem que fazer um trabalho com as famílias também para fazer isso de uma forma que crie uma autonomia da criança, que crie uma segurança dela para lidar com aqueles desafios, né? Também recordo que muitos pacientes têm necessidade de até 3 horas de envolvimento com esse tratamento, né? Durante o dia, fazer sessões, 2 a 3 sessões de fisioterapia, fazer todas as inalações, né? Com os remédios inalatórios que são demorados. Isso também tira um tempo que a maioria das crianças está dedicando a outras coisas, né? Então, essa negociação, às vezes, não é trivial, né? De realmente mostrar que aquilo é importante, mostrar que aquilo, embora seja repetitivo, tem que ser feito, é um primeiro desafio. Depois vem as fases seguintes, né? A adolescência, há um pouco de revolta, né? Com toda essa carga, e você tem tantas outras coisas na vida que você quer aproveitar e quer fazer, e realmente essas coisas às vezes começam a concorrer com todas as, as coisas que a adolescência chama você para fazer, relacionamentos, enfim, estudos mesmo, e todas os compromissos, né, que você tem nessa fase, nem sempre é fácil de compatibilizar. Com isso, às vezes, vem alguns estados de tristeza, né? E alguns pacientes acabam desenvolvendo ansiedade também, e também por se dar conta, né, de que a doença é uma doença crônica e que ela está sujeita a ter alguns períodos de piora e ter, por exemplo, internações prolongadas em que ela vai ficar 2 semanas, 3 semanas fazendo antibióticos e vai perder aulas e vai, enfim, isso às vezes cria situações de muito medo, né? Tanto na pessoa quanto na família, e tudo isso tem que ser manejado também, né? Para que a gente tenha um bom desenvolvimento, né, dessa criança e esse adulto. Depois, na vida adulta, são lidar com os relacionamentos, porque seu parceiro vai ter que saber disso, né, vai ter que ajudar você nisso, vai ter que ser uma pessoa que entende essas necessidades diárias que você vai ter de tratamento, né? O trabalho também, a relação de trabalho às vezes é bastante complicada, especialmente naqueles trabalhos presenciais ou que envolvem trabalhar em período noturno, que seria um momento que o paciente deveria estar descansando, né? A gente já teve problemas, por exemplo, do paciente trabalhar num lugar em que muitas pessoas fumavam, ou que o ambiente não era o mais adequado para a saúde respiratória, porque tinha carpetes, cortinas, era um ambiente muito fechado, essas coisas ocupacionais que para eles eram mais complicadas, ou até mesmo de pacientes que queriam trabalhar numa área de saúde, por exemplo, mas que isso acarretava muito mais riscos, né, de infecções, de adquirir infecções, e acabaram optando por carreiras não exatamente aquelas que eles queriam fazer, mas que eram mais seguras de adotar. Então, e que geram situações, né? A gente sabe que há uma incidência maior desses quadros de depressão, ansiedade,
alguns transtornos de saúde mental nessa população se comparadas à população em geral, né? São mais comuns esses quadros e a gente precisa ter muita atenção nisso. E uma coisa que eu destacaria é que, infelizmente, ainda muitas das equipes multidisciplinares, os ambulatórios de fibrose cística, ainda não contam com um serviço de acompanhamento psicológico, um psicólogo ou psiquiatra na equipe. Isso, às vezes, até está disponível no hospital, mas não é oferecido de uma forma muito clara para o paciente, ou é oferecido, mas de um jeito assim, se você quiser, você vai, e isso nem sempre é bem aproveitado quando é fornecido, e às vezes nem está disponível. E essas consultas, sem ser na rede pública, também às vezes são caras, são tratamentos demorados também, e isso faz com que nem todos deem atenção a esse aspecto da saúde mental, que eu acho que é um aspecto cada vez mais importante na população em geral, mas principalmente na população com fibrose cística, deveria se olhar com mais atenção para esse aspecto. São realmente muitos desafios en cada fase da vida. Los niños, cuando ya arrancan su tratamiento desde muy pequeños, es lo que conocen, cuando empiezan con sus enzimas, con sus nebulizaciones y demás, eso pasa a ser su normalidad. El gran impacto donde tal vez empiezan a verse que no tienen la misma rutina que otros niños es cuando empiezan la escolaridad. A veces se da antes si es que tienen algunos hermanos dentro de su familia que notan que tal vez ellos tienen que hacer un tratamiento y sus hermanitos no. Y ahí pueden empezar un montón de preguntas, pero si no, por lo general vemos de que en ellos empieza a aparecer este reconocimiento de que tienen un tratamiento que no todos los niños tienen que cumplir, más cuando empiezan la etapa social. Y un problema que sí es trascendental para nuestros pacientes es la transición. Ha costado mucho trabajo que en las distintas instituciones de salud que hay en México se dé la transición del paciente. Y entonces viene ahí el problema. ¿A qué institución lo mando si no hay instituciones que manejen adultos con fibrosis quística? ¿Mm? Y nosotros lo que vemos en el Hospital Infantil de México es que cada año egresamos a más chicos a los 18 años y ha venido en aumento en los últimos 10 años. Y que no tenemos un sitio donde mandarlos, ¿sí? Porque los mandamos al hospital de adultos, no es un equipo de fibrosis quística como el que ellos están acostumbrados en nuestro hospital, no tienen la experiencia de ver niños y no tienen disponibilidad de medicamentos para los adultos con fibrosis quística. Y ese es todo un tema que es necesario discutirlo internamente. Vemos como el rol del terapeuta respiratorio en fibrosis quística es muy importante. Este debe ser un profesional que sea especializado, que le guste, que sienta empatía por el paciente, que sienta que es un acompañamiento, que es una persona que evalúa y personaliza la terapia según la edad, las técnicas, la condición clínica del paciente, el estilo de vida del paciente. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese paciente que lo iniciamos desde pequeñito y después lo vemos cuando ya está profesional. Entonces, ¿cómo vamos cambiando esta rutina en este paciente? ¿Cómo educamos a este paciente y a su familia? Porque tenemos que tener en cuenta que no debemos olvidar la familia. Debemos hacer énfasis en los equipos, en el autocuidado, en la motivación y en el ajuste de las rutinas.